Web RBB de Tobi, hoje com dicas de saúde. Nós vamos falar sobre medicina integrativa com a Rosimeire Cassiano Rosa. Ela é hipnoterapeuta da cidade de Vargem Grande do Sul. A Rose já esteve aqui no nosso programa, já falou sobre o que é hipnoterapia, já falou sobre diversos tratamentos que é aplicado a adultos. Mas agora a Rose fez uma especialização, ela está trazendo uma novidade, o tratamento com a hipnoterapia voltado para crianças. Então vamos lá, né, Rose? Vamos saber o que é a hipnoterapia nesse processo de saúde. Sim. A hipnoterapia, ela trata tudo que for assim, ela é uma ferramenta. A hipnose, ela é uma ferramenta da terapia, que a gente faz a hipnoterapia porque é a hipnose com a terapia. Mas assim, nada mais é do que uma ferramenta que ajuda a procurar lá no íntimo, no passado nosso, aquilo que é o transtorno, aquilo que está hoje machucando. Porque muitas das vezes a gente passa por problemas e a gente vai enchendo um copo de água e a gente nem sabe de onde veio. De repente ele esparrama, a gente não sabe de onde que surgiu tudo aquilo. Fala, nossa, do nada eu passei mal. Só que não é do nada, né? Coisas que vêm acontecendo ao longo da vida. E aí chega uma hora que aquela emoção não aguenta. Então é onde que entra a hipnoterapia. E Ela como é vai. esse processo, né? Como a hipnoterapia auxilia as pessoas nesse Sim, a tratamento? gente vai na causa do problema. Então, é feita uma regressão através de uma concentração. Esse negócio de, ai, durma, até existe, mas assim, na hipnoterapia transformacional nem é preciso, porque é como você assistir um filme, né? Que você está assistindo aquele filme e de repente você entra naquela cena. Então, você se coloca no lugar do outro. Então, você voltando no teu passado, na hora que você está concentrado, a primeira emoção que vinha à tona na hora que a gente é feita a pergunta, a pessoa leva aquele choque, o mesmo choque que ela teve quando entrou num estado hipnótico, que faz com que tenha o trauma, da Sim. mesma forma ela vai sair do estado hipnótico que ela está, entrando numa nova fase, já ressignificado, uma nova história de vida, né? Ali já com o sucesso da libertação desse mal que às vezes fica ali por anos. A pessoa às vezes tem que tomar medicações fortes, sendo que às vezes com o tratamento da hipnose ela resolve o problema. Sem uma medicação. Sem medicação. Essa especialização que você fez, né, que abriu as portas para o atendimento infantil, conta pra gente como foi essa sua especialização. Sim, eu já faço a hipnoterapia há mais de 5 anos, né? Então, como surgiu essa oportunidade de estar fazendo mais ali dentro do planejamento do movimento transformacional, que é o qual eu faço parte, né? Da Sim. hipnoterapia. E surgiu a oportunidade de fazer o curso com a Arlete e, inclusive, eu trouxe até o livro dela aqui, Arlete Graça Torre. E essa especialização que nós fizemos com ela foi muito bom. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente às vezes espera estar adulto para fazer tratamento, sendo que às vezes o trauma é infantil. Muitas vezes a gente tem problemas infantis que não é levado em conta, né? Sim. Para uma criança, às vezes, uma discussão em família é uma discussão, mas para outro já é um trauma muito grande. Então, tem crianças que precisam ser cuidadas, né, orientadas e tratando esse episódio ocorrido ali já na infância, quando Sim. cresce já não tem mais essa dificuldade tão grande, né, de entendimento, de saber onde errou, onde foi o problema. A especialização foi maravilhosa porque assim a gente pensa às vezes, né, que a criança é difícil de entrar num estado hipnótico, mas é muito ao contrário. A criança ela tem uma imaginação muito fértil. Então, quando a gente, é lógico, com eles é com brincadeiras, é mais lúdicos, né? Então a gente entra como um super-herói que vai resgatar aquele problema que está lá no coração apertado, qual que é aquele dia que ela teve aquele sentimento que doeu ali no peito. Então a criança vai buscar Sim. essa memória de onde foi, o que, que aconteceu, que dia que foi. Muitos, às vezes, lembra detalhes, coisas que às vezes é despercebido pelos adultos. E depois eu quero até falar sobre isso, porque às vezes a gente não percebe o tanto que as crianças, assim, mesmo andando pela casa, conversando, brincando ali, estão ligados no que os adultos estão falando. E na cabecinha deles,
todos os problemas que os pais comentam, até fica uma dica aqui para os pais, tudo a criança está ouvindo, tudo, não tem o que eles não Acredito ouçam. até que num processo hipnótico, não é, Rose? Porque elas estão Sim, ali com a consciência brincando, mas o subconsciente está ligado e sim, ouvindo o que o pai ou uma TV que está ligada está falando, com e isso tudo é o que certeza. vai entrar na mente dessa criança e que vai comandar, né? Com certeza. Porque a criança de 4 anos, 5 anos, até 12 é formada ali a estrutura da criança. Sim, Na parte assim de entendimento, de razão, de consciência do que é certo e o que é errado. Então, muitas das vezes, se a criança é envolvida ali numa família com muita briga, com muita violência, a criança segue com aquele, não é um destino, mas aquilo foi traçado ali para ela, e se ela não é cuidada, ela leva isso para a vida adulta. Então, aí atrapalha demais. Muitas crianças que hoje têm problemas tristes, né, de TDAH, muitos têm problemas de TOD, é, aquela coisa de agitação, de sim, chegar num local, não ter sossego, fica, corre para um lado, corre para o outro. Não que a criança não tem que brincar, ela tem, mas uma criança que ela é muito, assim, ativa, ativa, hiperativa. hiperativa, isso, a palavra certa, hiperativa. A criança, quando ela é muito hiperativa, o que acontece? Muitas das vezes ela quer pôr para fora tudo aquilo que está guardado dentro dela, que às vezes em casa ela não pode. Ela não tem aquela liberdade, às vezes tem muita coisa que acaba afetando a criança. E de que forma a hipnoterapia ajuda esse processo? Olha, na hipnoterapia tem vários casos que a gente consegue, que nem dar uma borracha mágica para uma criança. Olha, Qualquer pensamento triste que a criança tiver no dia, ela tem aquela borracha mágica que ela vai apagar. Chegou no final do dia, tudo aquilo que não foi legal, vai pegar a borracha mágica, vai passar ali na mente, vai limpar tudo, vai dormir e a partir de amanhã é uma nova história, uma nova vida. Aquilo que foi ruim fica para trás. O erro a gente aprende para consertar o futuro. Então, assim, na vidinha delas, assim, elas vão tendo assim uma disciplina melhor, sabe? Que tudo aquilo que foi errado, não tem problema errar, porque hoje pesa muito para a criança. Ela tem que ser perfeita, nota 10 em tudo. E na realidade não é assim, né? verdade. Porque é cobrado demais. Às vezes uma criança que ela vai na escola, ela não consegue prestar atenção na aula. Às vezes a gente tem que investigar o porquê. De repente a criança ela tem uma insônia devido a algum problema de saúde. Às vezes a criança ela teve um trauma infantil muito pequenininha e aquilo atrapalha ela dormir. Xixi na cama, tem criança que faz xixi na cama por conta de algum trauma, refletindo a mãe. Olha que coisa. Que coisa. Geralmente quando faz xixi na cama é algum trauma refletindo a mãe. E não é por ser menina ou menino, não. Porque geralmente é assim, a menina chama a atenção da mãe e o menino do pai. Então é uma coisa assim interessante de a gente Interessante colocar isso, mesmo. porque às vezes a gente nem entende, né? Muitas das vezes, mas faz xixi. Não tem problema. E o que acontece? Quando a criança tem alguma mania, vamos supor, chupa dedo, fica ali coçando o nariz, com a mão na orelha, tem manias, né? O Cabelo. cabelo, tudo isso são assim coisas que a gente pode tratar com a hipnoterapia e não falando do problema, porque se você vê a criança ali chupando a chupeta, tira esse bico da boca. Você está reforçando a ela, porque aí ela vai chamar atenção toda vez que ela for pôr a chupeta na boca, ela vai falar, alguém vai me chamar atenção por isso. Então é uma maneira de chamar atenção. Quando ela for pôr a chupeta na boca, fala assim, vem aqui, quer experimentar essa salada? Olha, vamos experimentar isso aqui? É uma conversa diferente com que a gente vai fazer na criança mudar o hábito E não e não reforçar. reforçar aquele... Então, trabalhar com criança é maravilhoso, porque Diferente de trabalhar com adulto, Rose. muito diferente. Porque, assim, bom, o processo é o mesmo, né? Sim. Mas a criança, ela A tem uma aceitação da abertura criança. muito maior, muito Muito maior, maior. muito maior. Por aí é para pais, né, ficarem mais atentos, porque a criança exposta muitas horas, né, diante de uma TV ou de um joguinho, né, o que é que está acontecendo com a mente dessa criança, né, Com Rose? certeza. E é muita coisa que passa na mídia, né? E hoje em dia não tem mais esse negócio de... Hoje celular, TV, tudo aberto. Então não tem como, né? Monitorar ali 100%. A gente tem que fazer a nossa parte, mas
É difícil. Hoje as crianças, todas elas saem com o celular na mão. Então, assim, são muitas coisas que acontecem, né? Mas aí na hipnoterapia a gente modela esse cuidado, né? Todas as crianças, elas vão entendendo ali a parte que o que é real, o que não é. Ô, Rose, nós vamos para um breve intervalo e na volta você já me contou esse caso, é bem interessante, é bem instrutivo e a Rose vai contar para a gente depois do intervalo. A gente já volta. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. A parte elétrica do seu carro não está legal? Então lhe indicamos a Autoelétrica Adriano, profissionais preparados para oferecer garantia nos serviços executados. Equipe especializada em serviços de injeção eletrônica, ar-condicionado, ABS, airbag, elétrica em geral e dispõe ainda de equipamentos para diagnóstico e reparos em todos os sistemas do seu carro. Quem busca o melhor atendimento e bom preço, vai direto à Autoelétrica Adriano, Rua João de Aguiar, 1114, no bairro Itobilândia, em Itobi. Loja Toda Meiga. Sabe aquela roupa que você imagina para fazer bonito em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Loja Toda Meiga. Para vestir à noite, de dia, no trabalho, no lazer, no esporte ou qualquer ocasião, o melhor está na Loja Toda Meiga. Roupas femininas do jeito que você gosta e merece. Moda fashion, modinha, casual e chique. Moda evangélica e acessórios como bolsas, cintos e outros. A Loja Toda Meiga está sempre de portas abertas para bem atender você. Vista-se com o seu jeito e com nossos artigos, pois você merece o melhor. Loja Toda Meiga, onde a moda se faz do seu jeito. Rua Laidir Batemarco da Silva 1031, bairro Itobilândia, em Itobi. Venha conferir, estamos te aguardando. De volta a Dicas de Saúde, hoje, Medicina Integrativa. E nós estamos recebendo a Rosimeire Cassiano Rosa. Ela é hipnoterapeuta e o nosso tema hoje está direcionado aos cuidados, à hipnoterapia dedicada às crianças. E a Rose tem um caso muito interessante para contar para a gente, é isso, Rose? Sim. Então vamos lá a esse caso. Foi um atendimento que eu fui fazer no interior aqui de São Paulo mesmo. E teve uma criança que, ela estava quietinha no chão assim, eu chamei ela, né, porque foi numa escolinha que eu fui atender. E cheguei lá para fazer esse atendimento, eu vi ela sentadinha no chão, peguei e chamei ela para sentar. E eu vi que ele estava bem acuadinho, quietinho ali, eu chamei ele na salinha, a salinha do acolhimento, fomos para lá. Levei ele, quando chegou lá na salinha, eu fui tentando conversar, mas ele muito tímido ainda, então ele não falava, não se soltava. Aí eu perguntei, né, qual que era a idade dele, o nome. Ele foi falando tudo, de repente ele falou assim, eu tenho uma doença incurável. Aí eu falei assim, jura? Que doença é essa? Eu não estou sabendo. Aí ele falou, eu tenho TDAH. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, TDAH é um déficit de atenção, né? E a criança, o diagnóstico para ela foi colocado como uma doença incurável. Imaginem uma criança de 7 anos pensando que tem uma doença que não tem cura. Provavelmente nem foi passado para a própria criança, mas ele ouviu dos pais falarem que seria incurável. E olha o quanto que afetou, quanto que entrou. Ele aceitou, né, isso como uma verdade, Sim. né? Nem tanto que ele estava isolado na sala, no chão. Ele não quis nem se juntar aos amiguinhos, ele não estava nem sentado na cadeira.
Então aí a gente vê assim a dificuldade que as crianças têm de certos entendimentos de uma coisa assim que é pouco explicado para elas, né? E como é trabalhado esse processo aí de reverter essa informação que essa criança absorveu? Sim. Aí eu falei para ele assim que inclusive o meu mentor, né? Ele tem TDAH. Eu falei para ele assim, então você pode ficar tranquilo, porque hoje quem me ensinou tudo que eu sei foi uma pessoa que tem TDAH. E aí ele pegou, ficou, mas tem cura? Eu falei, tem cura. Você só tem que ter mais atenção. E quem tem TDAH, é engraçado que eles têm assim, uma dificuldade de terminar alguma coisa. Então, o que, que acontece? Eu dei tarefas pequenininhas para ele. Falei, a partir de hoje, você vai arrumar a sua cama. Você vai ajeitar o seu travesseiro, você vai estender o teu lençol e estender a cobertinha. Todo dia de manhã você faz isso? Aí ele falou assim, prometo que eu vou fazer. Que lindo. Então, quer dizer assim, é um trabalho pequeno, mas para ele tem uma valia muito grande. Porque ele terminou uma coisa. Então, ele conseguiu. Então, primeiro, assim, a emoção do dia daquela criança é que ele conseguiu arrumar a cama dele. E é motivacional, né? Sim, e tudo que ele for fazer de coisas pequenas, né, ele vai conseguir fazer. Ele tem, a sala de aula toda tem que fazer 10 desenhos, ele faz um bem feito, pequenininho. Não tem problema, é do tamanho dele, é o que ele consegue fazer ali. É o foco, né? Ele Sim. tem que ter aquele foco. Então, com a criança, é por isso que eu te falei, é muito mais fácil, porque eles se dão o melhor deles. Eles entendendo o que é o problema. Porque se ele pensa que realmente é uma doença incurável, ele não ia sair daquele chão. Não é verdade? Olha, é verdade. Então, esse é um trabalho muito rico. E a partir de que idade, Rose, você já é possível trabalhar a hipnoterapia? Olha, eu costumo pegar de 6 anos até 14 anos na área infantil, né? Depois já Sim. fica para adulto mesmo. Porque eu falo 6 anos porque está alfabetizado, então tem muita coisa que ele tem que escrever, é lúdico, né? Tem muita criança que às vezes fala muito palavrão. O dia todo a mãe reclama, traz lá que tem problema com palavrão. E o que acontece? A gente dá trabalhos. Então, a partir de hoje, você vai apagar aquela palavra feia, não vai pôr mais, e vai ser palavras lindas. Você vai escrever todo dia felicidade, amor, amizade, gratidão. Então, ele tem a tarefa, todo dia ele faz uma folha no caderno, na próxima consulta me traz. Então, se aquilo trabalha o inconsciente da criança para mudar, tirar aquela palavra ruim, colocar uma palavra afirmativa, uma palavra de conforto, de amor, de carinho. E isso Sim. tudo muda, porque a criança é moldada até os 14 anos. Então, tem como eles têm um ditado, né? O barro molha, a gente ainda molda ele, ainda né? molda. Então, é mais ou menos assim. Interessante. E, Rose, quais os casos mais graves, né, que aparecem, né, que surgem para você no tratamento que você faz essa aplicação da hipnoterapia? Sim. Casos de automutilação. Crianças pequenas que se automutilam. Assim, é uma coisa assim inconformada, porque é um refúgio. Tipo assim, e já aconteceu casos até que eu atendi, que houve separação do pai e da mãe. E a criança ficou ali, quando descobriu que o pai tinha uma outra família, nesse contexto, ela se mutilava. Então aí foi onde que aconteceu, assim, esse foi um dos casos mais ameaçadores, assim, para mim, que eu assustei um pouco na época quando eu peguei o caso, porque eu ainda não tinha lidado com esse tipo de atitude, Sim, né? sim. Mas, assim, com muita calma. E aí você chega na causa, né? Você viu que a questão era familiar, era o pai, mas você consegue entrar até ali e resgatar. Sim, com a autorização dos pais, né? Porque aí eu tive que ter autorização do casal para Sim. fazer o trabalho com a criança, porque o problema realmente ali era os pais, não era a criança, eram os pais. E estava afetando a criança, né? Então, quando eu trouxe a mãe para conversar, Sim. né, pessoalmente, que eu conversei com ela, eu fiz o atendimento online com ela também, e depois eu pedi para ela ir pessoalmente para a gente conversar. E a gente conversou bastante, ela explicou, e a criança se fechava demais, ela não falava. E é engraçado que às vezes para a mãe e para o pai eles não falam.
Mas para a gente que vai ganhando aquela confiança deles, né? Eles conseguem. Tratando com muito amor, com carinho, eles sabendo que a gente está ali para ajudar, né? Eles vão se abrindo, vão colocando. E é feito tudo com muito respeito. A gente nem toca numa criança sem a permissão. Então é tudo um cuidado, é um cuidado muito grande, porque a criança ela merece todo esse carinho, todo esse cuidado. E muitas das vezes, quando chega a fase adulta e não é cuidada, é onde que a gente vê casos de suicídio. E tudo isso é uma depressão mal curada, é um problema familiar não resolvido na infância. Então a gente vê que quando se trabalha a criança desde pequenininho, é um adulto que vai crescer sem uma patologia de precisar tomar uma medicação, de precisar estar em clínicas tomando tarja preta, porque hoje em dia tudo que acontece é TDAH, muitos nomes usados, né? Sim. E vão tacando remédio, sendo que tem alternativas que não precisam usar medicação. Às vezes é um Sim. problema psicológico e tudo que é emocional a gente consegue tratar na hipnoterapia, porque ela trata a causa, vai diretamente na causa, né? A gente tem um acompanhamento, né, com todas as crianças que já teve ameaças, né, de automutilação ou casos, né, de querer fugir de casa, casos de suicídio. Então, essas crianças eu faço um acompanhamento mais perto, Profundo. né? Eu fico assim ligado, eu tenho até o WhatsApp da mãe para estar mandando mensagem, perguntando como tá, e para que fique em cima mesmo, não deixar a criança sozinha, isso é muito importante, né? Porque às vezes no momento de distração da mãe e do pai, acontece o pior. Sim. Porque são crianças que às vezes não estão ainda conseguindo lidar com aquilo pessoalmente, assim, sozinho, né? Então, tem que ter sempre acompanhamento, procurar ajuda. Se viu que o filho está realmente diferente, mudou o comportamento, está mais quietinho, não fala quase, ou está muito agitado, muito nervoso, procure ajuda. Procure conversar primeiro com seu filho, porque a mãe é uma terapeuta. Né? A mãe com aquele jeitinho meigo chega com aquela criança, Consegue fala, tirar muitas informações, né? muitas. O pai eles já ficam um pouquinho mais ressentidos, né? Mas assim, a mãe eles chegam e falam. Mas quando o filho não tem essa abertura, procure ajuda profissional, porque às vezes eles não falam para a mãe e o pai, mas para o profissional eles vão falar. E a gente tem como E é ajudar. bem melhor, né, que fale para um profissional do que para qualquer pessoa e ser aconselhado ainda de maneira errada. Sim. A Rose é de Vargem Grande do Sul, mas ela atende online toda essa nossa região, de qualquer lugar, né, Rose? Porque online não importa onde esteja, mas como que é o seu atendimento? Quem quiser falar com você, que tem aí uma criança, a Rose atende tanto adultos agora que ela começou, né, esse trabalho bem interessante com criança. E como que você atende, Rose? Sim, o meu trabalho é online, mas se precisar aqui na região, a gente vai também pessoalmente, né? Porque às vezes é casos mais urgentes e que precisam de um cuidado específico, a gente também vai atender na residência, não tem problema, porque eu ainda não tenho um consultório, mas a gente faz online, né? Eu atendo direto da minha casa. Em Vargem Grande eu atendo em casa, se precisar, pode procurar no 19 98108 1711. E a gente está aí para atender, ajudar aqueles que estiver precisando. Então, como eu fiz também da outra vez, eu vou fazer aqui novamente as 5 primeiras pessoas que ligarem. Olha aí, que interessante. A gente vai doar aí o atendimento, né, de uma sessão, tanto para criança quanto para adulto. Olha que legal. Então tá aí, você telespectador da Web RBB. Então as 5 primeiras pessoas que procurarem a Rose, né, pelo telefone, que está aqui para vocês aqui na tela, as 5 primeiras pessoas vai ganhar a primeira sessão, tanto criança quanto adulto. E olha, gente, vale a pena. Não percam essa oportunidade. Rose, algo mais que você gostaria de esclarecer aqui para os nossos telespectadores? Sim, eu quero agradecer primeiro imensamente, viu, a vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz de verdade mesmo, poder estar falando, né, sobre as crianças, cuidando desse bem maior que nós temos, né, na nossa vida, que são as crianças, que é o futuro desse mundo, né? Sim. E a gente tem que cuidar bem deles hoje para que sejam adultos melhores, né? E a gente trabalha também muito a empatia, o convívio social. Então, tudo isso ajuda demais. E tanto o adulto como a criança que quiser passar pela sessão de hipnoterapia é maravilhoso.
Você vai se livrar, libertar de muitos traumas, que às vezes é coisas tão pequenininha que vai juntando, e às vezes é uma coisa mal resolvida, às vezes um entendimento errado, né? Às vezes é uma palavra que entendeu errado de repente e que a gente consegue ali resolver, reverter essa situação e você ter uma vida muito feliz, muito alegre daqui para frente. O caso do garoto que você falou, né? Sim. Que para ele estava perdido para o resto da vida, né? E reverter um processo desse é uma vida, né? Cada criança que a gente atende, nossa, meu Deus do céu, é uma felicidade muito grande. E eu atendi mais de 50 crianças em 3 dias que eu fiz esse trabalho, né? Nessa comunidade. E foi muito gratificante, porque ali teve crianças de tudo quanto é problemas, assim, imagináveis, né? Sim. Esse me chamou muita atenção porque ele estava tratando a doença realmente como uma coisa sem cura. E é muito triste, né? A gente vê ali uma criança que, às vezes... Ele estava sem perspectivas, né? Para o futuro, então para ele já estava perdida a vida. Olha, quanto é importante. É uma criança, quanta vida ele tem aí pela frente, né? Muito interessante esse trabalho com criança, Rose. Sim. Parabéns, né, por escolher essa área, por se dedicar a essa área, né? E aí para você, né, que quiser, né, passar por essa consulta, por esse atendimento de hipnoterapia com a Rose, né? Tá aí o telefone para você entrar em contato e ser bem atendido. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo de coração.